E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Ele é um tema, uma sabedoria tão antiga e ao mesmo tempo nós vamos abordar algumas questões muito atuais, onde percebemos que a nossa sociedade tem se perdido muito no quesito amar. A nossa sociedade tem se confundido nas relações e justificando muitas vezes atitudes densas, pesadas em relação ao outro, invadindo espaços e tornando muito mais complicadas, as relações, por confundir o amor com apego, com controle. E a gente vai hoje olhar um pouco mais disso. Não sei se vocês têm acompanhado isso ou se vocês têm visto um pouco disso, do sofrimento nas relações, Então, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre esse tema. Mas o convite maior, olhando para a sociedade, é nos espelhar. E em cada lâmina que eu passar aqui, em cada desenho, em cada palavra, fazer um aprofundamento em nós mesmos, um convite profundo, que é o grande convite do Mestre Jesus, Que a gente possa olhar para a gente, que a gente possa olhar para as profundezas das sombras, que somos nós também, porque nós não somos só luz, como diz Alberto Almeida, também temos as nossas sombras, todos nós. Mas há uma resistência muito grande, às vezes, em abrir um pouquinho os porões para olharmos lá dentro de nós mesmos e dar uma boa observada. Então, o meu convite para vocês hoje é que a gente possa fazer isso. Dar uma olhadinha, uma espiada no nosso próprio funcionamento. Porque aqui estão duas formas de relações. Amor ou codependência emocional. Então, para que a gente possa entender se a gente está realmente amando, a gente vai primeiro dar uma decifrada, uma estudada nesse termo, codependência emocional. Vocês já ouviram falar nesse termo? Está aparecendo muito hoje em dia. Os especialistas da área da saúde mental estão falando muito sobre esse tema. Então, a gente precisa trazer para a casa espírita também, A gente precisa ficar mais próximo desses termos para que a gente possa avaliar a nossa saúde mental, emocional, a nossa saúde, para que a gente possa se olhar e fazer movimentos. Porque quando a gente se propõe a olhar para as nossas sombras, não é para a gente ficar triste, deprimir ou ficar ansioso. Pelo contrário, é para a gente sentir muita gratidão a essa seara espírita que nos oferece essa oportunidade de olhar para dentro e ser feliz, podendo fazer mudanças, porque nós estamos aqui para mudar, nós estamos nessa jornada terrena para mudar. Essa é a maior verdade que nós temos sobre nós, mudanças. Então, eu vou convidar vocês para que a gente possa ver, cada um de nós, as mudanças pelas quais nós precisamos passar, principalmente diante das nossas relações. Vamos lá, então? Então, vamos entender um pouquinho essa tal dessa codependência emocional. Tá? Então, primeiro, vamos analisar a codependência e depois a gente vai analisar o amor que Jesus trouxe para nós. E com os dois parâmetros, a gente pode perceber em qual deles a gente está pautando o nosso jeito de amar, nosso jeito de se relacionar, tá bom? Então, existe uma obra que se chama Codependência Nunca Mais. Eu vou estar me baseando nessa obra de uma assistente social e americana, que ela descreve um pouco desses conceitos que eu trouxe aqui. Então, quem quiser se aprofundar, vamos conversar. Tá bom assim? Sim. Então vamos lá. Então,
só elucidando, então essa obra ela é formidável, e quem se identificar, pelo menos um pouquinho assim, com a codependência emocional, que eu já vou dizer de antemão, todos nós somos um pouco codependentes emocionais. Então, a gente não se entristeçam quando eu estiver falando aqui sobre isso, porque a gente tem sim, é impossível se relacionar totalmente desapegado. Então, o nível dessa codependência é que a gente precisa regular, não pode ser tão elevado. E essa obra, vocês encontram no YouTube o audiobook dela inteirinho, para quem gosta de ouvir livros, no YouTube vocês vão encontrar essa obra inteira lá, é muito importante, tá? Então vamos lá. Eu já vou direto para o conceito, tá? Existem 3 tipos de relações codependentes e que nós vamos entrando e forma esse triângulo. Nós vamos entrando nessas 3 formas sem perceber. E de uma forma muito inconsciente, a gente vai se entregando como um hábito do jeito que a gente ama, entre aspas, né? Do jeito que a gente se relaciona, e a gente começa a gostar das pessoas e vai ocupando esse papel no lugar das pessoas. E o primeiro deles, que a Melody ela descreve no livro, é a nossa identidade de salvador do outro, salvadora. A gente começa por aqui, a codependência emocional. Quando a gente quer cuidar demais da pessoa que a gente ama, e a gente começa a fazer coisas por essa pessoa, e às vezes a pessoa nem quer aquela ajuda, mas a gente acredita que sabe mais, a gente já descreve melhor. Eu já vou entrar bem na salvadora, para que vocês possam se observar, né, junto comigo aqui. Da salvadora, se a salvadora não conseguir realizar o papel dela como salvadora do outro, ela pula para a identidade de juíza. Uma juíza perseguidora, um juiz perseguidor. E aí então a gente se torna aquele que vive a falar do outro que a gente ama. Eu gosto dele, mas ele é assim, ele é assado. Ele começa todo aquele discurso de falar mal daquela pessoa que a gente gosta. Mas a gente começa a falar mal, a gente começa a ficar meio algoz, assim, bem perseguidor mesmo. Mas é tudo porque a gente ama. E depois, se a gente, mesmo assim, a pessoa não está aderindo a esse jeito de se relacionar, a pessoa ou as pessoas que a gente se relaciona, a gente cai para o padrão de vítima. Porque eu quis salvar, porque eu quis ajudar, porque eu quis, e agora a pessoa não aceita a minha ajuda. Aí a gente se torna assim, cai lá na parte de baixo do triângulo como a vítima do outro. Mas agora eu vou dar uma decifradinha um pouco melhor em cada um deles, para que a gente possa se observar. Porque a gente não quer esse tipo de comportamento nesses conceitos muito superficiais. A gente precisa olhar para o dia a dia para a gente ver. Então, vamos observar a salvadora, a pessoa salvadora. Então, esse tipo de se relacionar pode ser com uma pessoa, que a gente pega aquela pessoa para salvar, ou então, de um modo geral, eu gosto da minha família inteira e eu sou a salvadora da minha família. Então, são várias pessoas. Ou no meu trabalho, eu me torno a mãezona de todo mundo. Eu sempre tenho o que as pessoas precisam. É assim que eu amo. Eu gosto de amar desse jeito. Então, a pessoa se investe dessa envergadura de salvadora. Só falta uma capa, né? Da Mulher Maravilha, do Super-Homem. E a gente se torna aquele que nunca pode cair, aquele que nunca pode adoecer, mesmo que esteja às vezes até meio chateado ou triste, ele não se permite ser vulnerável. Então, esse jeito de amar é bem fácil da gente cair, principalmente nós que somos religiosos, nós que temos uma força divina que nos move. Se o cristianismo não
for muito bem compreendido na sua essência, e a gente já vai olhar, né, depois na segunda parte, a gente vai olhar para Cristo, mas se a gente não olha muito para o Cristo, segue um Cristo que está na cruz, ou um Cristo que está muito superficial, muito nas letras, muito fora do nosso coração, o Cristo é um Salvador, e a gente quer ser também um Salvador em nome dele, e a gente esquece completamente de olhar para nós, para as coisas que nós precisamos salvar em nós mesmos. E nessa jornada nós ficamos sempre pensando que nós temos essa obrigação para com os outros, de viver tendo soluções. E aqui tem, né, umas frases que eu coloquei aqui só para a gente olhar bem para esse comportamento, né? Então, como que é esse Salvador? Ele não acredita que os outros ou a pessoa que ele está se relacionando podem se cuidar sozinhos. Então, olha só o equívoco. Quando a gente está nessa envergadura de herói, de salvador, do cuidador master, a gente se torna orgulhoso, às vezes até arrogante. E a gente começa a não acreditar nas outras criaturas, nas competências e capacidades dos outros. Porque é como se só a gente soubesse o que é melhor para todo mundo. E isso é um perigo muito grande. E quantos irmãos voltam escrevendo obras, nos mostrando que quando eles chegam lá do outro lado, eles até se assustam, porque eles achavam que sabiam tudo aqui, achavam que estavam cuidando de todo mundo, que estavam abafando aqui na terra, e quando chegam do outro lado, um susto. É preciso aprender um pouco mais a amar. Amar não é só ficar fazendo coisas pelos outros. Amar tem um outro processo, então principalmente de confiar nos outros. Confiar que cada um tem a sua jornada. Mas isso não quer dizer que eu vou abandonar o outro. É um equilíbrio. Eu estou aqui do teu lado. Se precisar, conte comigo. Mas eu não posso tomar o teu fardo nos meus ombros. Mas eu estou contigo, te animando. Outra coisa que o Salvador ele faz, né, nesse equívoco, ele não acha que a pessoa ou os outros, né, sempre ou no singular ou no plural. O codependente pode eleger uma pessoa ou ele é assim com todo mundo, né, retomando ali. Mas ele acha então que os outros não são competentes. Não são, esqueci o não ali, né? Ele acha que os outros não são competentes. Então eles, reforçando, só confia em si mesmo para cuidar dos outros, não dele, né? Porque ele nem cuida direito, mas dos outros. E aí ele tem uma piedade exagerada. Ele fica com dó de todo mundo, não dorme direito à noite pensando no problema dos outros. E parece que é uma pessoa muito bondosa. Sabe aqueles bonzinhos? Sabe a síndrome do bonzinho e da boazinha? Está cheio disso por aí. Só que muitas vezes eles estão dilacerando a si mesmos, esquecendo de cuidar e ser bom para si mesmo e não dormem direito. Tudo que eles trabalham e ganham, eles colocam em prol dos outros. E aí também há o exagero e é preciso rever tudo isso, né? E com isso acaba controlando a vida dos outros, de várias formas, até mesmo sendo bonzinho. Sabe quando uma pessoa é muito boazinha e o outro não tem coragem de brigar com a pessoa porque ela é muito boazinha, mas ela é tão boa, ela está fazendo tudo por mim, mas eu não queria, mas eu não posso falar porque a pessoa é boa. Entende o quanto isso fica controverso? Então, eu tenho na minha mão as pessoas, às vezes, pela minha bondade. Bondade, né? Equivocada. Então, nós precisamos olhar para esses termos, ser bom. O que é ser bom? Será que ser bom
certa vez uma das frases que eu mais gostei de ouvir em uma das palestras do Haroldo Dutra é quando ele falou que ser bom é permitir que o outro seja bom. É permitir que o outro cuide da vida dele. Cuidar de alguém é elevar o outro num padrão tão alto que ele próprio possa cuidar de si mesmo. E não, eu sou bom, então eu cuido de você porque você não é bom o suficiente para cuidar de si mesmo, então eu cuido de você. Eu faço para você. E eu vou anulando as competências do outro. E é linda essa frase mesmo, né, do Haroldo Dutra. Ser bom é permitir que o outro seja bom. Então essa pessoa acaba agradando demais. O Salvador, ele agrada demais. E como se desvencilhar de alguém que agrada a gente demais? Como é que a gente faz? Isso é uma forma de controle. Então, caminhando mais um pouquinho, a pessoa salvadora, ela é boa demais, né? E ela faz com que os outros nem estão pedindo. Né? Deixa que eu faço para você, eu arrumo para você. E a pessoa, não, mas agora eu quero dormir um pouco, agora eu vou tirar uma soneca. Não, mas eu vou lá, eu já faço, eu já limpo a tua casa. Mas não quero que você faça isso. Não, mas eu vou fazer. E a pessoa vai se constrangendo. E às vezes, se a pessoa não sabe dar um basta, a pessoa que se relaciona com o Salvador, se ela não sabe dizer, ei, para, aqui é minha casa, não precisa fazer isso agora. Eu vou arregaçar minhas mangas e trabalhar. Se você não parar de fazer para mim, eu não vou acordar, eu vou acreditar que eu sou um coitadinho. E muitos coitadinhos se vitimizam ficando perto de um Salvador. Porque o Salvador é maravilhoso salvar os outros, né? Mas os outros que estão em perigo, os outros que estão pedindo ajuda. E quem não está pedindo, quem está dando um jeito, quem está arregaçando as mangas e trabalhando, Deus cuida. Então vamos para o próximo tipo de codependência emocional, que é o juiz ou perseguidor. Quantas vezes colocamos a toga do juiz ou da juíza e saímos por aí, né, detonando, principalmente com aqueles que a gente não conseguiu salvar. Fulano não aceita ajuda, fulano não é humilde, mas ele só queria espaço. E a gente achou que poderia pegar a vida do outro para nós. E ele disse não. Disse não para mim, agora me torno um grande juiz. E começo a desenhar, como é que a gente fala quando o juiz fecha? O veredito, né? O julgamento final do outro. Só que aí começa esse juiz a espalhar as notícias, as fofocas, o que passou pelo crivo dele como algo ruim, e começa a espalhar que o outro não é humilde, que o outro não aceita ajuda. Eu cansei daquela família, cansei daquela pessoa, não vou mais ajudar. E há uma contradição muito grande de tudo isso com Jesus, se a gente pensar bem, né? Então, como é que ele é? Ele julga a pessoa ou os outros como ingratos, aproveitadores e mal agradecidos. Puxa, mas nem que falta de consideração. Isso vai tornando as relações pesadas, porque aí aquele Salvador seria perfeito, seria ótimo se ele não estivesse esperando recompensa, se ele não estivesse esperando que as pessoas o reconhecessem como Salvador. Que o verdadeiro cuidador, o verdadeiro caridoso, a verdadeira piedade é silenciosa. Mas quando a gente é codependente emocional, quer dizer, eu dependo da emoção do outro. Eu dependo que o outro me valide como uma pessoa boa. Há tanta falta de confiança nesse juiz, nessa juíza, em si mesmo, que ela precisa que o outro a valide, diga o quanto ela é maravilhosa, porque esse Salvador aqui gosta de reconhecimento. Se não tem, ele vem para cá e começa a detonar outra pessoa. Aí o fazer o bem sem
sem olhar a quem, sem esperar recompensa, não está fazendo parte da vida dessa relação, do modo como essa pessoa que estava querendo salvar todo mundo se colocou. Então, aquelas falas, eu estou cansado de ajudar os outros, ele faz tudo para a outra pessoa, né, os outros, e que não consigam se realizar sem ele. Ele vai se colocando de tal forma, tão importante na vida do outro, que ele não vê que o outro consiga caminhar mais sem ele. E a gente não está falando de criança ou de uma pessoa com uma necessidade especial. A gente está falando de pessoas saudáveis que poderiam estar tocando a vida, mas esse Salvador não vê que os outros são capazes de seguir, né? E ele dissemina então as histórias para a pessoa ou os outros que sejam desmascarados como pessoas, né, que são ingratos, que são sem consideração. E aí, depois que ele fala bastante, depois que ele contou para todo mundo, ele vai caindo em si mesmo como uma vítima. Pois é, reclama que está cansado, estou cansado de cuidar dos outros, estou cansado de ir lá no centro, estou cansado de fazer meu trabalho, estou cansado de todo mundo, cansei do meu relacionamento. E aí ele se torna a vítima, o coitado da relação. E ninguém o valoriza e fica carente, porque ele está começando a cair dentro dele mesmo, do vazio que ele tem. Porque como ele perdeu tanto tempo tentando salvar os outros, ele esqueceu de salvar a si mesmo, de cuidar de si mesmo. E é claro que uma carência muito grande vai estar implantada no seu coração, porque a dependência emocional, ela está focando na emoção dos outros. Então ele fica carente e fica mendigando uma esperança assim, de que alguém venha fazer alguma coisa por ele, de que alguém venha cuidar dele. Fica desanimado, só que ele não é o desanimado que quer solução, que quer ajuda. Não, ele quer ficar naquele lugar, porque senão o que ele vai fazer se ele não for mais a vítima? Então a codependência emocional é um caso muito sério e é muito inconsciente às vezes. Por isso que eu gosto de falar desse assunto, porque é uma virada de chave quando a gente tem a possibilidade de olhar para esses conceitos aqui. Porque foi assim que eu vivenciei quando eu entrei em contato com esses conceitos, por trabalhar nessa área terapêutica. Então, quando eu entrei em contato com isso, com essa obra, e comecei a observar as minhas emoções, os meus filhos e a minha família, e eu comecei a observar que eu estava nesse triângulo. E assim, a gente não vive só um desses aspectos, desses 3 aspectos. A gente fica caindo nos 3 o tempo todo. O tempo todo. Sabe? A gente cai para um, daí a gente cansa de ficar vítima. Então daqui a pouco eu tô, mas eu vou ajudar fulano, eu sou boa de coração, eu vou levar minha mensagem, eu vou fazer o bem. Aí a gente pega, eu vou passar por cima de mim mesma e vou ajudar. Aí vira salvadora de novo. E fica nesse triângulo. É uma armadilha emocional, é considerada uma armadilha emocional que nos afasta muito de Jesus. Então, essa vítima, ela se submete a sacrifícios que ninguém pediu, a martírios que são considerados martírios só para ela. E aí, como que é conviver com alguém que fica fazendo isso? Não é difícil? Com certeza, ao olhar para vocês também estão olhando para as pessoas dos relacionamentos de vocês aí, eu tenho certeza que a gente vê muito isso e a gente precisa entender, né, como é que a gente vive uma vida sem codependência emocional. Como é que a gente pode anular esse tipo de relacionamento na nossa vida? Como é que a gente pode vencer a codependência emocional?
Então vocês sabem que, como esse é um assunto da área da saúde mental, então muito se fala e se discute nesse assunto, e muitos lugares existem para tratar como os alcoólicos anônimos. Então existe o CODA no Brasil, que é um centro de apoio a pessoas codependentes emocionais. Existe o Al-Anon, que é para pessoas codependentes emocionais de usuários de alguma substância química. Então, as pessoas codependentes, elas estão muito entre os que cuidam de pessoas usuários de algum tipo de psicotrópico, ou bebida, ou álcool, né? Então, as pessoas se tornam como se fossem viciados em cuidar da pessoa que está dependente, ela é dependente da emoção do dependente químico. É assim que essa história começou a ser estudada. Mas aos poucos eles foram tirando esse conceito de que era só os codependentes emocionais dos codependentes, dos dependentes químicos, e viram que nem precisa ser um dependente químico para a gente ter codependência emocional. A gente fica codependente de qualquer tipo de relação, tá? Mas como é que a gente faz, né, para ir eliminando tudo isso? Então vamos buscar naquele que nos ensinou a amar. Como é que é um amor livre? Um amor ágape, um amor que ultrapassa essas dependências emocionais. Como é que é amar sem esperar nada do outro? Vamos olhar um pouquinho como é que Jesus demonstrou isso para nós? Então, é preciso ter coragem para amar como Jesus amou. Não é fácil amar e ser bom para o outro, permitindo que ele seja melhor ainda para si mesmo, né? É não assumir a vida dos outros, a alegria dos outros, e nem permitir que a alegria dos outros tenha que existir para que eu seja alegre. É ter paz, mesmo que em torno de mim esteja tudo um conflito só. É muito difícil, mas tem que ter coragem, né? Precisamos seguir Jesus. Então vamos ver como é que ele, né? Vamos lembrar como é que ele nos mostra tudo isso. Então, primeiro de tudo é seguir as leis divinas com retidão. E qual é a maior lei divina? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Indiscutível essa primeira parte, né? Amar a Deus em suas criaturas, em sua natureza, em nós mesmos, porque também somos a natureza. Então, amar a Deus, indiscutível essa primeira parágrafo. E o segundo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ficou tudo junto ali. Mas é isso. Amar o outro como a mim mesmo. Então a codependência já está toda atravessada, porque eu não estou amando a mim e eu estou querendo amar todo mundo, cuidar de todo mundo, mas quando fala de auto-amor, epa, parou. Sabe, nós temos um medo do egoísmo tão grande e a gente confunde um pouco esse tal do auto-amor com o egoísmo. Mas Jesus não teve esse medo, não. Jesus simplesmente nos deixou livres para que a gente pudesse cuidar da gente. Então, não vai haver codependência emocional se o meu emocional me suprir. Se o meu amor for transbordante, for tão grande que transborda para o outro, e não eu esperando que o outro transborde um pouquinho para mim, porque o codependente fica tão mendigo, fica tão ansioso esperando as reações do outro. Então Jesus está dizendo, não, deixa tudo isso e transborde de dentro para fora o amor. E quem ama de verdade o próximo já está aliviando as histórias do passado. Então a culpa se resolve para quem resolve se amar. Às vezes a gente pega uma
atropela com uma varinha ou um chicotinho e fica se punindo, porque a gente acha que a gente não é merecedor do amor. Então a gente fica se punindo, se culpando, e esse é o caminho que mais nos afasta do que a gente já plantou de errado nessa existência e em outras existências. Não é esse chicotear que cura o nosso passado de lamentos e dores. É amar, é se amar. Ah, eu errei, mas eu não sabia, ou eu estava em outro momento, mas agora eu vou fazer diferente. Agora eu me acolho nesses meus erros e eu sigo em frente. Então chega de enganos milenares em relação ao alto amor, né? É preciso trazer Jesus para a consciência e para o coração e parar de racionalizar o amor de Jesus. Parece que às vezes o amor de Jesus ele fica só no nosso pensamento, em belas frases, em belas obras, mas quando a gente fala de amor por si mesmo, principalmente, a gente se confunde todo. O que é amar a si mesmo, né? E tem uma passagem que Jesus conta, porque Jesus certamente pensou assim: eu tenho que achar um jeito desse povo gravar e entender um pouco melhor o que eu estou falando. Então vou contar umas histórias, né? As parábolas. E aí Jesus conta a parábola do filho pródigo para mostrar para nós como é amar de verdade. Não vou discorrer sobre toda a parábola, porque certamente todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, mas a parábola dos dois irmãos, né? E essa parábola, ela mostra de uma forma muito clara para nós como é que a gente ama de verdade. E ama a nós mesmos, ama a Deus e ama o próximo. Então, quando a gente vê que o filho que vai embora, que pede a sua herança e diz: pai, me dá a minha parte aí que eu quero viver, eu quero descobrir o mundo, acho que tem mais coisas para mim. E ele vai para o mundo e ele tem toda aquela experiência primeiro de glamour, de amigos, depois vai perdendo tudo e vai olhando para as verdades da vida, se vê sozinho, se vê com fome, e ele lembra da casa do pai, que representa a casa divina. Ele lembra de Deus, né? Na parábola é o pai dele, mas em questão da humanidade, é quando a humanidade se volta e se lembra de Deus. Espera aí, eu sou rico, eu sou abundante e eu estou aqui passando por uma miséria. Até os porcos comem melhor do que eu estou comendo aqui na casa do meu pai. E ele resolve voltar com toda humildade, reconhecendo que ele tinha feito uma escolha errada. E ele volta, e ele percebe, ele acredita que ele merece. É humilde, mas é com alto amor. Porque se ele ficasse lá, não, agora não, eu não mereço, eu vou ficar aqui mesmo, imagina, que vergonha, o que meu pai vai dizer? Não, ele volta, ele acredita no poder da humildade, no poder de voltar atrás. Então, se algum de nós aqui hoje se pune por algo que fez, o que aconteceu aí no teu passado, lembre desse filho pródigo que volta. Volte com humildade para dentro de si mesmo e encontre Deus dentro de você. Porque Jesus disse que a qualquer tempo a gente poderia voltar para a casa do Pai, para esse self interior que a gente tem, esse manancial divino, que está sempre disposto a jorrar amor, a produzir amor dentro de nós, e a gente carente pedindo esmola emocional, quando o maior amor está dentro de nós. E Jesus ensinou: se você vai para o mundo e dá errado, volte para dentro de si mesmo, na sua meditação, no seu silêncio, que você encontra Deus. Volte para a casa do Pai, dentro de si mesmo. E aí Jesus, espera aí,
outro irmão, porque daí eu posso dizer também como você não se enganar. Porque às vezes a gente pensa que está na casa do Pai, que a gente está fazendo o máximo, porque a gente ficou perto das letras de Deus, porque a gente ficou perto da Bíblia, do Evangelho, da casa espírita. Pronto, isso já é a garantia de que a gente está no amor abundante de Deus? Quando Jesus conta essa parábola, Jesus diz que não, que o irmão que ficou sempre aparentemente do lado do Pai não estava desfrutando do amor do Pai. Então há toda uma confusão ali, né? Essa parábola é maravilhosa, ela tem um aprofundamento muito lindo, né? O Alírio Cerqueira tem algumas obras, né, sobre parábolas terapêuticas, e ele fala muito dessa parábola em especial, assim. Então ela casa bem com esse momento. Às vezes a gente pensa que a gente está nutrido do amor de Deus porque a gente está aparentemente perto das palavras e das escrituras e falando sempre de Jesus e tal, mas o quanto é verdadeiro esse autoencontro, tá? Às vezes a gente fica rondando em torno do self interior, mas não penetra no self, no manancial divino. A gente fica só em torno da casa, né? Como ficava esse filho. Então, Jesus ensinou muito para nós sobre isso. Essa obra maravilhosa, ela mostra um pouco para nós a festa que o pai resolve fazer para receber esse filho. E toda vez que a gente sente esse amor dentro de nós e para de jogar culpa em nós mesmos e paramos e nos amamos, há uma festa interior, há ânimo. As emoções boas de alegria, de ânimo, de vontade, de entusiasmo, elas brotam dentro de nós. Por isso que não existe palestra motivacional que faça efeito duradouro. É porque a motivação é de dentro para fora, o amor é de dentro para fora, o Cristo é de dentro para fora. E a codependência emocional tem sido o grande afastamento do amor real, ágape de Jesus. É isso que Jesus veio nos ensinar: amar, cultivar a semente do amor em nossos corações. Então, diariamente, feche os teus olhos e ouça Jesus te dizendo: eu só espero que você ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o segredo e onde a gente tem se perdido muito é no amor a nós mesmos, porque não há parâmetro para amar o outro se eu não me amo, se eu não amo a mim mesmo. Às vezes a nossa cabeça fica confusa diante de tudo isso. Então, meu grande objetivo nessa tarde é trazer esse olhar mais organizado para o jeito que a gente ama. E aí ciúme, não tem comparação, não tem competitividade, tem uma luta de irmãos, cada um com a sua luta particular, e ora um pega na mão do outro e diz: vamos que eu te dou um barro aqui, eu já dei uns passinhos mais para frente, então vem comigo um pouquinho aqui. Outra hora a gente pede socorro: ei, você que está sabendo um pouquinho mais aí, me acode, me ajuda aqui que eu preciso de ajuda. E aí vamos com humildade voltando para a casa do Pai. Mas para deixar bem organizada a nossa ideia, eu volto um pouquinho aqui. O que mais atrapalha o auto-amor? O que mais derruba a gente no amar a si mesmo? Primeiro, perfeccionismo e autocobrança. Então, não importa se você está fazendo o melhor, se você está fazendo de forma perfeita, faça, só faça. Só faça uma averiguação se você está fazendo com amor, se você está livre de esperar algo dos outros. Perfeito. Se eu esperasse perfeição, eu nem estaria aqui falando com vocês. Mas a gente vem de qualquer jeito, a gente faz pelo amor, pelas tentativas que a gente tem de contato com esse self. Então, aquilo que você tem dúvida,
dúvida hoje se você está preparado ou não para fazer, pode ter certeza que você está. A partir do momento que você abrir essa porta do coração. E se você tem sido cuidador demais, salvador demais, perseguidor, juiz, se você tem sido vítima de alguém, agora é a hora para resolver mudar essas relações. Espaço. E o segundo ponto é comparação e competição. Numa sociedade como a nossa, principalmente a sociedade ocidental, essas palavras elas estão o tempo todo. A nossa educação é forjada na competição. As notas na escola, elas são meio que comparativas, né? Os alunos bons, os alunos ruins. E como deveria ser? O aluno, eu, aluna de hoje, e eu, aluna do mês passado. Eu estou melhor que o mês passado? Eu estou conseguindo aprender? Ou eu não estou aprendendo muito? E não com os colegas. E a escola da vida é divina. Ela não é feita pelas leis da educação terrena, que ainda precisam caminhar muito para alcançar a pedagogia divina. A pedagogia divina não me coloca do lado da minha irmã ali, a Elaine, para que a gente fique competindo uma com a outra para ver quem é que está fazendo melhor, quem é que está evoluindo mais, quem é que tem o jeito mais certo, até porque nós somos bem diferentes, né, Elaine? Então, como é que eu vou poder ficar competindo com os outros, no quanto, ou os filhos, né, de uma mãe, de um pai? Não, os filhos são todos diferentes, não tem como comparar, porque cada um só pode se comparar a si mesmo no passado. Eu só posso ver como é que eu fui, a Heloísa de 2023, com a Heloísa agora, no final de 2024. Será que eu estou melhor? Será que eu estou mais livre? Será que eu estou caminhando em direção à casa do Pai dentro de mim? Ou não? Ou me afastei? É comigo. A análise é comigo e não com os outros. Nossa, o outro conseguiu e concluiu e fez e aconteceu e eu estou aqui rastejando. Não importa. Sabe por quê? Muitas vezes a gente olha para alguém que está muito perdido nesse mundo. Vamos pegar um exemplo, alguém que é um usuário de uma substância e a gente olha, puxa vida, o que ele está fazendo com a vida dele? E às vezes a pessoa tem lá seus 40 anos, está bem perdidão, uma hora volta, se regenera, daqui a pouco se recupera, daqui a pouco ele volta para as drogas de novo e a gente fica lastimando, né? Porque não dá para a gente olhar também e ficar feliz, né? A gente avalia dentro de nós, do nosso coração. Mas às vezes aquela pessoa, em relação a ela mesma em outra vida, ela já está até avançando bastante, porque talvez em outra vida tenha cometido atos muito piores contra os outros. Pelo menos nessa está tendo atitudes só contra si mesmo. Sabe aquele pensamento que tem na saúde mental vamos fazer um mal menor, pelo menos? Tipo assim, a pessoa que usa crack, a gente vai tirando a pessoa do crack, mas a gente não pode tirar a pessoa do cigarro ainda. Porque o cigarro perto do crack não é tão ruim, então fique com o cigarro. É horrível, mas fique com o cigarro. Para que não fique no crack, porque é muito mais cruel contra si mesmo o crack. Então fique com o cigarro por enquanto. E às vezes a gente põe tudo na mesma caixinha. Cada um tem uma história, certo? Assim somos todos nós. Então, comparação e competição, a gente tem que ter um alerta na nossa cabeça que se acende toda vez que nos compararmos ou compararmos os outros. E crenças limitantes, que é o que a gente está vendo aqui hoje. Nós estamos quebrando crenças limitantes de que todo mundo que ajuda está fazendo bem. Será? Vamos quebrar essa crença? Não é só porque a pessoa pôs a capa da Mulher Maravilha e ela é formidável, não. Às vezes ela é a controladora. Não é só porque aquele que tem dinheiro e paga todas as contas do outro e faz tudo, ele é bonzinho. Às vezes ele é um enorme controlador.
Melhor seria se eles tivessem investido no negócio de alguém, fazendo alguém crescer pelas próprias forças, né? Mas as crenças limitantes acabam com a gente e nós precisamos desmanchar os nós que foram sendo feitos dentro do cristianismo, porque tem muita coisa que Jesus não ensinou e muitas vezes nós nos perdemos acreditando que estamos seguindo Jesus e estamos igualzinho um irmão que não entrou na casa do Pai e que ficava ali, perto do Pai, mas não aprendia a amar. Então, o caminho da libertação para as relações codependentes e a implantação do amor do Cristo em nós é riscar o nosso jeito de salvar os outros e transformar em compaixão e desapego. Isso é Jesus, né? Jesus não ficou salvando todo mundo. Quem queria escutar ele, escutava. Quem queria seguir ele, seguia. E ele, por isso, ficava andando pelos lugares. Porque ele não queria cuidar só de um povo, só de um lugar. Ele não veio salvar do modo como a sociedade naquela época pensava que ele poderia salvar. E Judas pensou, até acreditou que ele poderia salvar daquele jeito. Jesus disse assim: não, isso aí é muito pouco, eu quero que vocês se salvem, né? Cada um se salve por si mesmo. Então, compaixão, sim, compaixão pela dor do outro, sim, mas com desapego, empatia e equidade no lugar do juiz perseguidor, movido pela raiva, muitas vezes, da falta de consideração dos outros. Quem tem empatia não é eu me colocar no lugar do outro, porque eu, Heloísa, me colocando no lugar da Margarida, não vou saber a dor da Margarida, porque se eu estou bem animada e a Margarida está triste, e eu me pego nesse meu lugar emocional de ânimo, de alegria, e aí eu olho para a tristeza da Margarida e eu penso assim: não entendi por que ela está triste. Não entendi. Para que ela tem tudo? Por que ela está triste? Só que eu estou olhando para ela no meu lugar. Aí eu preciso tirar meu sapato, colocar o sapato dela para ver a pedra que está machucando o pé dela. Como é que a gente faz isso? Quando a gente quer usar empatia de verdade, a autora Brené Brown, ela fala muito bem sobre empatia no livro. A Brené Brown é uma autora best-seller americana, uma assistente social formidável também, no livro A Coragem para Liderar. Lindo o livro dela, e ela fala o que é empatia, de um jeito muito especial. E é assim, se eu quero ver a tristeza da Margarida, eu preciso buscar os momentos em que eu estive triste. O momento em que mais se parece com a dor que ela está sentindo, para eu poder também perceber aquela dor. Não é no lugar que eu estou agora, é no lugar que eu estive em algum momento da vida parecido com o que ela está vivendo. Aí sim, eu sinto o que ela sente. Aí eu posso, de verdade, chegar ao padrão emocional que ela está. Se alguém está passando por uma dor muito grande, por exemplo, econômica, e eu, no alto da minha estabilidade econômica, começo a criar meu jeito de olhar para outra pessoa. Como pode ela não querer o fato que eu estou dando aqui? Como pode ela não querer? Eu fiz com tanto carinho esse pão e ela não quer, que não come glúten. Como que pode uma pessoa que não tem dinheiro para nada não comer glúten? Aí a gente pensa, deixa eu sair disso aqui, dessa minha arrogância, deixa eu ir lá para o lugar onde eu também estive, de repente com dificuldade financeira. A gente perde o gosto, o paladar, porque a gente está economicamente em dificuldade. A gente tem que aceitar tudo de todo mundo e virar uma pessoa sem gosto. Claro que não. A gente tem o direito, sim. Paulo Teixeira falava sempre muito sobre isso. Porque é pobre, economicamente falando, não tem direito de não gostar de alguma coisa. Uma vez eu levei uma menina para morar comigo em Irati,
Ela estava dando muito trabalho em Curitiba, na época que eu era salvadora, né, claro. Isso foi em, nossa, 2006. Então ela estava dando muito trabalho em Curitiba para a mãe dela, ela tinha uns 13 anos e aquela fase a menina queria só namorar e dando trabalho, voltava horas da madrugada, e essa mãe já tinha vários filhos usuários de droga. E aquela menina linda, assim, um dia eu fui lá na casa dela e falei: Rosalina, me dá ela aqui que eu vou levar um pouco comigo, morar lá em Irati. Levei a menina comigo. Meu Deus do céu! Daí, que serviço que me deu! Aí a menina, eu fazia minha comida, ela não gostava do meu tempero, eu gostava de colocar milho, ervilha no arroz, ela não gostava, eu tinha que ficar fazendo as comidas tudo separado para a menina. Eu falava: foi irmãzinha, agora eu tenho que ficar aqui. E eu trabalhando, estudando, e meus filhos também. E ela daquele jeito, assim, um jeito muito diferente do meu, da minha família aqui, né? A gente ri muito até hoje. E assim, eu comprava tipo 6 pães todo dia pro café da manhã, ela comia uns 4 pães. E é lógico que a gente se assusta. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém, a gente tem que estar disposto a tudo que a pessoa traz com ela, né? E eu, naquela jeito de Salvador, falei: meu, fiquei uns 2 meses com ela, depois levei de volta para a mãe dela, né? E é isso, né? A gente acha que eu estou fazendo o máximo por ela, e ela tem que vir aqui e tem que comer tudo que eu faço e tem que entrar no meu ritmo, e senão eu vou ficar chateada, né? Não é assim. Ela veio e trouxe todo o jeitinho dela, e eu que me virasse, né? E é assim mesmo, a gente não precisa, só porque eu estou fazendo bem, preciso não ter mais essa empatia, nem equidade. Equidade é um direito que todos têm de ser diferente, né? É a gente estar preparado para a diversidade. Igualdade é um conceito muito importante, mas equidade vem dizer que nós, apesar de termos os direitos todos iguais, somos diferentes na necessidade desses direitos. Então, o que é bom para mim não vai ser bom para todo mundo nesse momento de transição. E, ao invés de vítima, coragem e aceitação e auto-amor, né? Então, olha, né, Jesus, ele se torna uma vítima quando ele vai ser crucificado. O tempo todo ele está ali passando por aquela grande dor, mas em nenhum momento ele entra num estado de vítima, de autopiedade. Não que a gente não possa ter isso nunca, porque às vezes a gente está sendo vítima, tá? Eu não estou dizendo que não há nenhum momento que a gente é vítima. Muitas vezes, na hora da doença, uma agressão, há vítimas sim. Um roubo, um assalto, né? Há vítimas sim. Então, coragem e aceitação para a gente já virar o disco, né? E sair dessa cena de vítima, porque senão a gente vai se empobrecendo internamente e se afastando cada vez mais desse lugar divino que há dentro de nós. Então, o grande mistério do amor é não cair na codependência emocional, nos amando, em primeiro lugar, preenchendo todo o nosso ser de amor, jorrando de dentro para fora, porque a casa do Pai é dentro, e voltar sempre que for preciso. Sempre que a gente se distrair no mundo como filho pródigo, voltar para dentro de si mesmo. E daí sim amar as pessoas, ter compaixão, de forma desapegada, usar empatia, tratar as pessoas com equidade, com coragem e aceitação. Então a nossa mensagem é essa. Eu quero deixar para vocês que eu tenho esse perfil e esse canal no YouTube que se chama Território do Sol. Quem quiser seguir por lá, tem alguns conceitos que eu trabalho, algumas sabedorias importantes que eu considero, eu vou colocando tudo lá. Inclusive essa palestra de hoje eu vou colocar lá depois, tá bom? Muita gratidão a todos vocês por essa tarde gostosa.